Bom dia, pessoal. Todos bem? Todos bem? Tudo bem com vocês? Deixa eu abrir o chat aqui para ver como é que o pessoal responde no chat. E é isso. Conseguiram ver os vídeos? Conseguiram fazer as tarefas? Viram a avaliação continuada de hoje já? É na sequência dos ajustes que nós fizemos antes, né? Da interpolação. E agora com um modelinho mais legal. Temos que fazer a discriminação dele, certo? Alguma dúvida em relação aos vídeos, em relação à matéria? A sala de aula invertida, a gente começa sempre por aí, né? Hein, pessoal? Professor, Diga quem está falando primeiro. Gabriel Drummond aqui, Oi, professor. Gabriel, diga, meu filho. Na avaliação continuada tem o PA infinito. Ele seria a síntota do PA? Hã? É a assíntota do PA. É quando o tempo tender a infinito, vai dar aquela perda de água. Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Mas é 85,3, né? Sim, sim. Isso. Essa é a questão. É claro que o modelo não linear vai prever isso, né? O outro não. O modelo quadrático é só para vocês brincarem um pouquinho, para fazer a diferenciação. Aplicar, né, os critérios de discriminação, entender como é que eles combinam, né? Ver que não precisa usar os quatro ao mesmo tempo. Agora que vocês têm o recurso de fazer o gráfico no Octave, fica tão mais fácil também ter os gráficos lá no predito versus observado, né, da distribuição de resíduos. Isso também é importante. Isso também conta lá na hora da gente fazer a discriminação de modelo, que se você observar uma distribuição de resíduos muito tendenciosa, mas muito tendenciosa, aquele modelo começa a ficar complicado de ser usado, já não é um modelo muito recomendado, né? Mas a aula de hoje ela é bem simples em relação a tudo que se fez antes, né? Porque a gente tinha a outra parte aqui é de calculeira. Essa aula é pegar o que já fez, pegar a estimativa de parâmetros que já fez e verificar se o modelo serve, se o modelo não serve, como é que as coisas ficam, né? Oxente, gente, tem gente que ainda nem assistiu o segundo vídeo de discriminação de modelo, vai ficar difícil de fazer a atividade síncrona se não assistir esse vídeo, né? Mas eu estava vendo lá também, o pessoal não assiste o vídeo todo de uma vez. Não tem problema, desde que faça as anotações, desde que transforme o vídeo em anotações para o caderno, vai estar estudando. Tá? O importante é isso. Agora não dá para assim, eu assisti o vídeo, mas não lembra de mais nada, não sabe mais nada, não se dá conta do que passou ali, não estudou. Isso é não estudar. Mas eu prevejo que na véspera das provas os vídeos vão ser vistos muitas vezes, né, inteirinhos. Então, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento em relação ao nosso material que foi disponibilizado para vocês? Vocês ainda conseguiram pegar o material no Siga? Porque sexta-feira já foi um aperreio para colocar, né? Já Tá foi difícil, fora vocês do viram? ar ainda, né? Tá fora do ar ainda. Liga com Mas na foto, sexta-feira de manhã, quando eu coloquei o material, tava no ar. Só que assim, ele não fez o upload do arquivo PDF, mas nem rezando. Aí eu tive que compactar o arquivo PDF, colocar aquele RAR lá, tá? Então foi por isso, eu mandei o arquivo PDF da apresentação para vocês nesse e-mail de hoje. Vocês viram? Que lá não tem só avaliação continuada? Tá, beleza. Alguma coisa estava me dizendo que muita gente não ia conseguir. Eu estranhei, mas como eu só acessei o Siga na sexta-feira e ainda consegui fazer o upload dos arquivos, fazer as coisas todas. E ontem, na hora que eu tentei colocar o material de introdução, já não estava funcionando mais. Aí é que caiu a ficha de que podia ter dado algum problema também para vocês acessarem, porque nem todo mundo ia acessar e baixar o material na sexta-feira, né? Embora esteja lá na nossa pasta compartilhada. Agora vocês viram também que eu acrescentei no e-mail o link da nossa pasta compartilhada para que as pessoas não se percam. Caso o Siga saia do ar, tem sempre o link para a pasta compartilhada com o material todo lá, certo? Então, pessoal, alguma questão? Aprenderam a linearizar direitinho? Tiveram o cuidado de fazer revisão das regras de matemática para não fazer bobagem na hora de linearizar? Linearização é a parte mais, né, complicada dessa aula de hoje. A parte de discriminação de modelo é suor, é fazer conta, é fazer planilha. Agora, a parte de linearização, ela tem muito de inspiração ali, tem muito do conhecimento que vocês têm que ter, né, das propriedades das funções que vão estar sendo usadas. Então, pelo amor de Deus, não repitam aquele erro clássico que todo mundo repete todo período, pelo menos uns 2 ou 3 na prova, de fazer log da soma igual a soma dos logs, né? Porque senão vai entrar pelo cano de verde, amarelo, roxo, azul e as coisas não vão ficar legais. Mas se alguém tem algum questionamento sobre linearização, esse é o momento, porque depois as dúvidas viram dívidas, né? E assim, é tudo muito particular, é tudo muito, né? Cada caso é um caso, cada caso tem que estudar as regras. Agora, aquelas 2 sugestões que eu fiz, elas são sugestões importantes e elas têm aquela mesma ordem de prioridade ali. Vocês viram que quando a gente linearizou o modelo de overroots, a gente usou primeiro o recíproco para depois aplicar a inversa?
a função inversa? Repararam isso no vídeo? Repararam isso no material de vocês aí? Hein, gente? A turma tá apagada, o que houve? Vocês são a turma mais participativa que eu tenho. Oi, agora 2 ao mesmo tempo. Gostei. Assim fica melhor. Melhor muito do que pouco. Tudo tenso aí. Hã? Meio que semana de prova, né? Aí deve estar todo mundo tenso. Ah, fim de semana de prova? Ah, meu Deus do céu, vai começar, né? Agora começa o fim do período, a gente começa a ver o pessoal dando aquelas escorregadas nas aulas por causa das provas das outras disciplinas. Eu sei, eu entendo, mas né, são as regras, né? A gente tem que avaliar também. E aí eu espero que vocês estejam tranquilos em relação a isso. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui só para eu poder fazer um alerta em relação à linearização de modelos, porque assim, essa é a parte que mais me incomoda e mais me preocupa, porque é uma falha que vocês trazem lá do ensino fundamental, né? Então isso não é uma coisa que seja legal da gente ficar deixando passar mais vezes, deixando passar por mais tempo. Então, compartilhando tela aqui. Depois que eu estiver compartilhando tela, eu não vou ver mais a salinha. Qualquer coisa que alguém precisar falar, tem que abrir o microfone, certo? Lembram desse slide aí? Aquele do alerta vermelho, do grande risco de se dar mal? Pois é. Então, é aqui que eu quero começar com vocês, tá? Já estou aqui. Aqui aquelas brincadeiras da regra do log, a gente colocou, não é? Não fazer isso, né? Não chamar log da soma de soma dos logs. Na verdade, quando eu tenho uma soma de logs ou uma soma e uma diferença de logs, eu tenho log do produto e log da diferença. E a mesma coisa é a questão da inversão, né, gente? Meu Deus! Como as pessoas erram essa parte aqui. Vocês entenderam essa parte aqui que eu estou apontando? Que lá na edição vai estar com uma setinha piscante? Essa da inversão aqui, ó, da recíproca? Sim. Tá? Porque assim, eu vejo isso acontecer com uma frequência e eu vejo acontecer coisas piores, tá? Deixa eu passar para a próxima slide, porque aí agora a gente usa a mesa. Então, ó, vamos colocar aqui um alerta do alerta, né? Erros graves de linearização. Eu já vi gente fazendo assim, ó. Aquele modelo de Monod mesmo que a gente usou, né? Ele era o quê? Mi da concentração igual a um Mi máximo, que é parâmetro, que multiplica a fração, né? CS sobre KS mais CS. Vocês viram lá no vídeo como é que a gente faz a linearização bonitinho isso aqui, né? Usando recíproco. Pois eu vi gente errando fazendo isso, ó. 1 sobre Mi de CS igual a Mi máximo que multiplica KS mais CS sobre CS. Olha que coisa. Aí deu, né? Mi máximo KS que multiplica 1 sobre CS mais Mi máximo KS, e aí os dois parâmetros ficaram acoplados, ficaram grudados um no outro ali, não deu nada de certo. E lógico que isso aqui está muito errado, né? Só lembrando lá qual é o jeito certo: 1 sobre Mi de CS, inverte o Mi máximo, né? Vezes KS mais CS sobre Mi máximo, certo? Aliás, aqui é só o Mi máximo, aqui não acoplou não. Pronto. Né? Então esse aqui está muito errado, esse que eu estou apontando com a seta aqui está muito errado, e esse aqui é o jeito certo de fazer. Então tomem cuidado, porque as maiores aberrações são feitas quando as pessoas tentam linearizar, né? Por exemplo, aquela da inversão também, muita gente faz isso, né? A sobre B mais C sobre D, e aí na hora de inverter faz só B sobre A mais D sobre C, que está muito errado. Como é que faz o certo aqui? Vamos lá, falem comigo. O que a gente tem que fazer primeiro para fazer o certo? Primeiro o MMC, que vai ser o quê? Tem que estar tudo junto, né? É BD, né? E aí eu vou ter AD mais CB. Agora eu posso inverter. E aí vai dar BD sobre AD mais CB, certo? Então, por favor, né, tenham muito cuidado em relação a isso, porque eu já vi coisas abomináveis acontecerem exatamente por causa disso. Coisa abominável foi isso aqui também numa prova. Ó, erro cometido em uma prova antiga. O nosso modelo era esse aqui, ó, o modelo que os alunos tinham que, né, linearizar. A difusividade efetiva, função da concentração, era igual, tá, a difusividade 0 mais uma constante m, que era conhecida, elevado a concentração mais um k, tá? Aliás, conhecida não, era um dos parâmetros. E aí o que a gente tinha aqui, ó? D0 era dado, conhecido, e o k e o m é que eram os nossos
parâmetros. Como é que a gente lineariza isso aqui, gente? Como é que lineariza este modelo que eu estou circundando aqui? Hein? O que a gente faz? Vamos treinar. A melhor maneira de treinar é treinar junto com o professor. Hã? Passar o D0 para o Isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar o D0 para o primeiro membro, para poder separar lá onde eu vou ter que aplicar logaritmo. Então eu vou ter D efetivo, tá, de concentração menos o D0 é igual a M elevado a C mais K, certo? Até aqui tá uma beleza, não é isso? Primeiro passo foi esse aqui. Beleza, até aqui ninguém vai chorar, ninguém vai sofrer. E aí, olha só, a criatura fez o seguinte. Ela escreveu para mim lá no pezinho da página, né? Era o último pedacinho da página, estava escrito assim, ó, D efetivo, C menos D0 igual a M elevado a C, né, vezes M elevado a K. Olha que legal. Eu olhei assim, puxa vida, sabe usar, né? Sabe usar a propriedade da potência. Aí eu virei a página para corrigir o resto. Tá? Até aqui tá certo. Não tá certo? Né? Potência da soma não é o produto das potências com os expoentes ali? Pois é. Então até aqui tá certo. Aí eu viro a página, gente, e olha só o que eu vejo. D efetivo menos... D efetivo de C, né? Menos o D0 é igual a M, que multiplica 1 elevado a C vezes 1 elevado a K. Pode um trem desse? Meu Deus, né? Pois é, fizeram isso numa prova. Cometeram um absurdo deste numa prova. Vocês que são espertos e não vão cometer esse absurdo, como é que eu linearizo ali? Volto lá para o que estava certo, até onde estava certo, né? D efetivo C menos D0 igual a M elevado a C mais K, que eu não preciso fazer aquela separação ali, tá? E como é que eu linearizo? O que eu faço aqui agora para linearizar? ln log, ou podia ser log 10 também, tá? Não vai fazer nenhuma diferença, mas o log natural que a gente está acostumado. D efetivo sobre C menos D0. Aí log igual a log, né, de M elevado a C mais K. Log da potência é o quê? Expoente, né? C mais K que multiplica log de M, não é isso? Eu boto o expoente multiplicando o log da base, certo? Então, o que vai dar aqui no final das contas? A gente vai ter C log de M mais K log de M. Beleza. Agora, olhando aqui para a nossa equação linearizada, e já está linearizada, né? Ó, log de D efetivo de C menos D0 igual a log de M, eu vou fazer nessa ordem para ficar mais fácil, vezes C mais K log de M. E aí vamos lá, quem é o eta novo? Quem é o eta, na verdade, né? Não é o novo. Quem é o eta? Quem é a nova variável independente? Qual é a velha variável independente? F de C. É o C. Antiga. Isso, então eta vai ser o quê? O próprio C, né? Vocês viram várias vezes que isso não mudou. Quem é o φ, a nova variável dependente? Eu olho para onde está a variável dependente antiga, o grupo onde ela está é o log φ. Então é log de D efetivo de C menos D0, certo? Quem é o alfa 1? Que virou uma reta esse troço, né? Quem é o alfa 1? O coeficiente da variável independente. Hein, gente? ln de M? ln de M, é o que multiplica o eta, né? E o alfa 0 é KLN de M. E aí vocês chegaram a φ de eta é igual a alfa 1 eta mais alfa 0, que todo mundo já sabe resolver, porque dá aquela da retinha que todo mundo já está acostumado do sistema 2×2 a resolver. Entendido? Alguém ficou com dúvida nessa linearização? É claro que ela não vai cair na prova, né? Mas assim, é só um alerta porque muita gente fez muita bobagem em relação a isso e é desastroso, porque se errar a linearização, erra a questão inteira. Não tem o que salvar dali. Posso fechar aqui o compartilhamento, pessoal? Ô, professor. Diga. Depois que eu encontrar os parâmetros... Quem está falando primeiro? É o Lucas, só que eu Oi, tô no Lucas, celular diga. Porque queimou. Depois que eu encontrar os parâmetros, eu substituo os valores para encontrar o resíduo na função antes da linearização. Isso, você volta aqui no modelo original, ó. Você volta aqui. Substitui os valores aí sim. Exato.
Você vai pegar aquele K, aquele E, aquele M e vai substituir no modelo original. Todas as contas, todos os critérios de discriminação são feitos comparando as variáveis originais. A forma linearizada foi só para você poder obter os parâmetros na mão, certo? Certo. Gente, mais alguma dúvida com relação a esta tela aqui? Eu posso sair? Hein? Pode. Posso? Tá bom, então... Tranquilo, professor. Vamos manter, vamos interromper o compartilhamento, vou voltar lá para a sala. Eita, turma cheia, 36. 36 dos 37, deve ter alguém repetido aí, porque esse Fellowship aqui provavelmente é alguém que está assistindo a aula com dois dispositivos. E então, gente, alguma dúvida mais? Algum problema? Algum questionamento? Porque tem exercício, né? Nos vídeos eu deixei exercício para vocês. Além da avaliação continuada de hoje, você já tinha uma penca de exercícios para trazer, ou para ver se tinha dúvida nele, certo? Algum problema? Alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento a fazer? E sobre os gráficos? E como fazer os gráficos nesse negócio, né? Vocês fizeram direitinho? Estão começando a pegar jeito no Octave? Professor, uma Oi. dúvida que não é relacionada a essa aula. Ah. Na prova, você vai pedir um aplicativo específico? Não, Tipo, faça apenas pelo Octave. não, de jeito nenhum. Não. Não. Ah, tá. Na prova você vai fazer na mão, porque você vai ter que mostrar a memória de cálculo. O máximo que você pode fazer é fazer na planilha do Excel e depois copiar da planilha do Excel para a prova. Porque a prova tem que ser toda manuscrita. Aliás, o pessoal está começando a me mandar sempre print de planilha, print de coisa na avaliação continuada. Tudo bem, gente. Ela basicamente, nesse período, ela serve para computar presença. As avaliações têm que ser feitas à mão, com caneta, sempre de caneta, para poder enxergar. Ah, Fernanda, pelo amor de Deus, Fernanda, na vertical... Porque vocês ficam mandando coisa na horizontal, tem que ficar fazendo assim para poder ler, né? Na tela. Tem a dó do professor, tá? Tem que colocar as figuras. Se vai fazer print, vai fazer foto, depois gira a figura para ela ficar na horizontal, na vertical. Porque se ficar me mandando figura na horizontal, eu tenho que ficar virando a cabeça aqui na tela, porque eu não tenho como virar o PDF, né? Então, a Fernanda que tem feito mais isso, mas alguns outros também têm feito. Mandado planilha deitada assim, mandado texto na horizontal, que não dá para eu ler, né? Você tem que mandar no formato retrato e não no formato paisagem. Tá? Essa é uma questão também que tem que ser feita na prova. As provas têm que vir no formato paisagem. A tabela é muito grande, não tem problema. Bota em 2 pedaços. Tá? Um grupo de coisas nas linhas de cima, outro grupo nas linhas de baixo. Nenhum problema em relação a isso para fazer na forma paisagem. Ou faz o print, dá uma diminuída, vai ficar complicado de ler, mas aí aqui dá zoom, eu consigo dar zoom no PDF. Eu não consigo girar. Certo? Deu para entender isso? Silvia, está satisfeita? Quer dizer, na verdade, ninguém tem que usar aplicativo, né? O aplicativo que vocês estão usando aqui são suportes, eles são ferramentas adicionais. A gente vai ver isso mais ainda agora a partir da aula da semana que vem, tá? O aplicativo, ele vira uma ferramenta fantástica para você começar o seu processo interativo de contas. Mas ele, em si só, ele não resolve o problema para nós, tá? O programa que você faça no Octave, isso resolve, tá bom? Agora, ninguém me questionou, Denis, professor, eu faço essas tarefas escrevendo no tablet. Tem algum problema? Olha, vai precisar fazer manuscrito, porque você vai ter que rubricar, vai ter que fazer papel. Pode comprar sua folhinha lá de papel A4 e a prova tem que vir manuscrita. Não é no tablet, tá? Tá respondido, Denis? Então, as provas têm que ser feitas com manuscrito. Eu quero a letra de vocês, eu quero caneta de vocês, porque é a única maneira da gente realmente ter um mínimo de legitimidade nesse processo de avaliação. Porque print de tela não é legitimidade de processo de avaliação, né, gente? Para avaliação continuada que só conta presença, tudo bem, eu estou fechando o olho. Mas nas provas não, as provas têm que ser manuscritas, tá bom? Isso inclusive nivela quem tem muitos recursos tecnológicos com quem não tem, né? Porque aí o essencial é o saber fazer o método e não que recurso tecnológico eu usei que fez o método no meu lugar. Tá bom, gente? Olha só, tem um questionamento que eu vou fazer e que a gente tem aí as próximas aulas para pensar. Vocês já pensaram em alguns modelos que a gente não consegue linearizar? Como é que faz? Se a gente precisa estimar os parâmetros. Ou então, assim, será que fazer a linearização é sempre bom? Né? Ou tem algum problema, principalmente quando você acopla um parâmetro no outro. Vocês viram lá naquela última tela que eu mostrei que quando a gente linearizou o modelo de Monod, ele acoplou o K e o Mi máximo. Quando a gente linearizou esse modelo aí que o pessoal errou lá na prova algumas décadas atrás, né? Ele acoplou o K e o M. Tá? Muitas vezes a linearização acopla parâmetros. Ela gera um parâmetro novo acoplando esses parâmetros. Isso é péssimo, porque isso acaba você não conseguindo ter realmente a certeza da variabilidade, não consegue ter conhecer a incerteza do parâmetro, melhor dizendo. Então,
quando a gente puder, e aí a gente vai poder, a nossa aula 10 vai ser uma aula muito mais aplicada do que as teóricas que a gente tem tido lá na telinha e tudo mais. Talvez eu tenha até que fazer muitos tutoriais ali para vocês, mas a nossa aula 10 nós vamos fazer regressão não linear. Nós vamos usar o aplicativo, 2 aplicativos, tá? Para fazer regressão não linear, porque essa história de ficar linearizando. Primeiro, nem sempre dá para linearizar. Isso eu alertei bem, né? Quando você se deparar com um modelo que não dá para ser linearizado, não tem jeito. Não inventa moda, porque vai errar, tá? Eu já vi gente aplicando logaritmo em 2 exponenciais diferentes e deu uma zebra desgraçada, né? Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso para poder fazer o ajuste, né? Fazer a regressão não linear. E para isso tem que usar programa, para isso tem que usar aplicativo. Então a nossa última aula, aula 10, não são essas 2 próximas aulas que a gente já vai lidar com outro assunto. A gente vai abordar como bônus para vocês, né? A regressão não linear usando tanto o EMSO, e aí já sugiro que vocês instalem, quanto o R, que também já sugiro que vocês instalem, tá bom? Se não conseguir instalar, na preparação lá da aula, no vídeo que eu vou liberar para essa aula 10, vocês vão ter os tutoriais de como instalar. Eu vou começar por ali, tá? Já me desculpo por estar fazendo a aula sentado aqui na frente do computador, mas para fazer tutorial usando o computador tem que estar sentado, não posso estar em pé com a projeção do lado, certo? É uma técnica diferente, tá? Mas entendam isso, quando a gente não tem condições de linearizar o modelo, a gente tem que apelar para aplicativos que façam regressão não linear. Então é bom ter domínio disso, porque a maior parte dos modelos da vida de vocês não vai poder ser linearizado, tá ok? Gente, vamos lá, vamos participar, vamos colocar a aula aí, vamos colocar os assuntos. Tudo bem que esse material é simplesinho, então agora vamos lá. Já que a gente tem essa questão, dúvidas sobre os critérios de linearização, de discriminação de modelos? Hein, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho como é que faz o conjunto, como é que analisa aquele conjunto de informações, como é que calcula aquilo? Porque eu só coloquei as tabelas prontas, né? Deixei de dever de casa para vocês calcular cada uma daquelas colunas e daquelas colunas transformar em somatórios para poder saber, né, e fazer os cálculos lá do desvio relativo médio, da soma dos quadrados dos resíduos, do R e elevar o R ao quadrado, porque naquele problema, como a gente estava comparando um modelo que não é linear nos parâmetros, não adianta usar o coeficiente de determinação, vai usar o quadrado do coeficiente de correlação, tá? Isso tudo é colocado lá para vocês. Então é na prática, porque se deixar para desenvolver essa prática na prova, vai errar. Usar somatório, vocês têm uma dificuldade grande para fazer somatório, né? Aliás, olha só, vamos ver aqui, né? Deixa eu buscar aqui uma tela para compartilhar com vocês. Vocês estão vendo essa daqui, né? Toda branquinha que eu estou mexendo aqui, a barrinha agora. Barrinha? Qual tela que vocês estão vendo? Branquinha. Uma Aí tá barrinha. vendo uma branca. A tela toda branca. Isso. É. Ó, estão vendo aqui? Eu estou mexendo a barrinha do... Sim. Tá bom. Pelo menos essa utilidade teve, essa barrinha chata. Então, olha só, vamos pensar aqui. Somatório dos quadrados dos resíduos, né? I igual a 1, até I igual ao número de pontos, de delta I ao quadrado, tá? O que isso aqui tem que ser feito? Vamos imaginar que você tem uma tabela com xi, com YEI, com YCI. E aqui o meu N, 0, 1... A 0 não, aqui não precisa ser 0, 0 é no outro. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos só, tá? Então a gente tem x1, x2, x3, x4, YE1, YE2, YE3, YE4, YC1, corrige, YC2, corrige de novo, pessoal, YC2, YC3, YC4. Como é que eu abro esse somatório aqui? Hein? Vai ser o quê? Calculado menos o observado. Isso, Primeiro, mas vamos lá, né? Então, ó, YE1 menos o YC1. YE2 menos o YC2 ao quadrado, mais YE3. Aliás, é o contrário, né? Mas tudo bem, está ao quadrado? Espera aí, calma que eu tenho que trocar aqui. É sempre o calculado menos o observado, né? Calculado YE3 ao quadrado mais Y calculado 4 menos Y observado 4 ao quadrado. Cuidado, porque eu já vi gente fazendo uma loucura de botar isso tudo aqui ao quadrado. Não é isso. As parcelas estão elevadas ao quadrado, certo? A mesma coisa com relação ao R2, né? Somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de Y calculado I menos o Y calculado médio ao quadrado sobre, né?
somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de y observado I menos o y observado médio ao quadrado. Vão ser 4 parcelas em cima divididos por 4 parcelas embaixo, tá bom? Deu para entender isso? O uso do somatório? Eu vejo muita gente fazendo bobagem em relação a isso, tudo bem? Só estou fazendo alertas, né? E é bom que agora alertas que estão gravados, alertas que vão estar disponíveis na internet para vocês conferirem e para as pessoas dizerem, mas eu não sabia. Sabia porque o professor falou. Aprendam a usar somatório, né? Aprendam a abrir os somatórios. Diga, alguma pergunta? Dá pra fazer daquela forma no Excel que você joga a fórmula genérica e ele faz Fórmula genérica. Primeiro, quem está falando? Patrick. Oi, Patrick, diga. Fórmula genérica? O que você chama de fórmula genérica para começar? Genérica não. A gente joga pro primeiro termo e quando a gente puxa ele faz pro resto. Você vai fazer um for. Vai fazer um loop for. Ah, mas isso no Octave, no caso. Isso no Octave. No Excel não tem como fazer. Né? Não, no Excel você vai montar as colunas. Aham! Vamos lá, eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha coisa para mostrar, uai. Pera aí que eu já tô chegando aqui. Então, tá aqui. Deixa eu compartilhar esta tela do Excel. Pronto. Né? Vocês estão vendo aqui? Essa tela? Tô mexendo a barrinha aqui para dizer que sou eu. Então, Patrick, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tô marcando aqui umas células. Você vai montar as colunas, vai fazer as contas nas colunas. Estão vendo aqui? Todo mundo tá vendo que eu marquei de escurinho aqui? Sim, professor. Pois é, depois você vai chegar e ó, essa célula aqui, ela é o quê? Ah, tá, aqui ela vai fazer, vamos ver, você vai fazer o seguinte, ó, ela é igual a soma, tá? E você vai lá e marca, ó, xi, fechou, pronto. A outra célula é a soma do xi ao quadrado, então ela é igual a soma, você vai fazer tudo separadinho, mas dá para fazer com facilidade. Xi ao quadrado, então ó, vem aqui, marca tudo, bota o parênteses para fechar e ele calcula. Tá vendo? A mesma coisa com relação ao YEI e o YEXI. Você vem aqui, igual a soma, abre o parênteses, pega aqui o YEI, faz assim, e esse aqui também, ele é igual a soma do YEXI, fecha aqui. Assim. A mesma coisa para fazer o calculado. Você vai pegar a equação e vai jogar aqui nessa coluna, certo? Que é o que eu fiz aqui desse pedaço. Ali eu só copiei os valores porque eu estava levando esses valores lá pro PowerPoint. O PowerPoint não é muito amistoso. Mas aqui, ó, eu calculei os valores aqui. Cada célula dessa aqui tem a equação do modelo. A equação do modelo de overroots. Com os parâmetros que vocês calcularam, né? Que estão até aqui em cima. Tá bom? Ó, todos eles aqui, marcadinhos. Entendeu agora, Patrick? No Excel não é direto como é no Octave. No Octave você faz um loop for. No Octave você manda nele, né? O Octave é muito obediente, é muito fácil de lidar. É ter um pouquinho de cuidado, ler os tutoriais. De vez em quando você não vai encontrar no... Olha só, uma dica, tá? Dica porque eu precisei disso esse final de semana. Final de semana não, semana passada. Né? Quando você não encontrar no manual do Octave, na documentação que aparece lá naquele PDF, quando você bota lá o Help, tem alguns vídeos no YouTube que tem umas informações importantes, interessantes. Principalmente os vídeos em inglês. Em português eu não achei nada que fosse assim, isso aqui salvou minha vida. Mas eu precisei configurar uns gráficos para as próximas aulas e foi num vídeo no YouTube que eu achei a dica, que é o comando set lá do Octave, que te permite reconfigurar, praticamente fazer o gráfico ao seu gosto, tá? Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? Que é a construção realmente ali do passo a passo da curva. Usem o Octave, né? Aprendam a usar, não fiquem imaginando assim, que aula prática chata, que aula prática, para que vai servir? Vai servir na teórica. Na hora de fazer a prova da teórica, se tiver o Octave para dar os chutes iniciais lá na parte do processo iterativo, vai adiantar muito a vida de vocês, tá? Mas isso é a aula que vem, isso eu não vou falar agora, né? Tudo bem, gente? Ninguém tem dúvida nenhuma, a gente começa a fazer chamada, porque já estão 40 minutos de aula. Já estamos chegando a 40 minutos de aula. Esse é o momento de tirar dúvidas. Alguma dúvida, algum questionamento, meus queridos alunos? Por favor. Professor, Oi. Esse loop for que você tem do Octave, você tem como mostrar ele? Tenho, mas vocês já receberam isso várias vezes, né? Você não abriu nenhum dos arquivos que eu lhe mandei? De Octave eu não abri não, só abri a parte teórica que eu uso o Excel. Tá. Agora para usar na prática. Pois é, então estão lá nos arquivos do Octave que eu mandei para você o loop for usado várias vezes no método de Gauss-Jordan, no método de Gauss-Seidel, você tem o while, você tem vários loops nos programas que eu mandei. Não, então eu sei fazer loop for, só que eu não tô conseguindo fazer para essa parte de resíduo.
não tô conseguindo fazer, dando erro. Uai. Eu acho que é porque tem 2 parâmetros, eu não tô conseguindo fazer. Não é só x, é x e z, vamos dizer assim. Tem 2x. Não tem 2x. Não, no exemplo que eu tô fazendo. Ah. Aí eu não tô conseguindo... Eu já sei. Você tem da prática um modelo que tem 2 variáveis independentes. Isso, exatamente. Eu tenho uma tabela disso. Vocês viram lá na questão quando nós fizemos a parte de ajuste? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que eu mostrei isso para vocês. Lá no começo. Foi no começo? Foi nessa aula? Não, foi na aula 6, né? Foi na aula 6 que eu mostrei isso. Se você olhar o PDF da aula 6, você tem lá o material com 2. Mas não tem problema não. Eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu primeiro achar, me localizar aqui, saber onde que eu tô, né? Agora vocês estão vendo a tela em branco, né? Hein? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Beleza, nenhum problema. Lucas, cada ponto da tabela é um ponto, meu filho. Olha só, vamos imaginar que a gente tem então N, x1, x2 e o YE, né? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. x1, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, YE1, YE2, YE3, YE4, certo? O seu modelo é Y calculado é igual, né, de x1, de x2 e do conjunto de parâmetros, certo? Vai ser, vamos fazer aqui, ó, A0, x1 ao quadrado, mais A2, x1, x2, mais A3, x2 ao quadrado, mais A4. Pronto. Esse aqui, modelo linear nos parâmetros, tá? Nenhum problema de usar o método mínimos quadrados aqui, vocês vão conseguir fazer, certo? A gente já fez na aula passada com log de x ali, no lugar desse x1 vezes x2, então moleza para vocês, certo? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular, né? Vão ter aqui o y calculado, então vai ter y calculado 1, y calculado 2, y calculado 3 e y calculado 4. Você só vai usar essas duas colunas aqui, ó, para fazer tudo. O delta I vai ser o quê? Y calculado I menos o Y experimental I, observado I, tá? Então, delta I ao quadrado vai ser isso ao quadrado, certo? O desvio relativo vai ser o quê? O módulo, né, do Y calculado I menos o Y observado I sobre o Y observado I vezes 100. Qual é o problema? Então, na hora que você vai fazer a soma dos resíduos, vai ser somatório de I igual a 1 até I igual a 4, de delta I ao quadrado, né? Vai ser o quê? Y calculado 1 menos o Y observado 1 ao quadrado, mais o Y calculado 2 menos o Y observado 2 ao quadrado, mais o Y calculado 3 menos o Y observado 3 ao quadrado, mais o Y calculado 4 menos o Y observado 4 ao quadrado. Não muda em relação ao outro. Você está fazendo cálculo para os y. Você pode ter quanto x você quiser. Entendeu? Foi agora, Lucas? É o mesmo loop que você fazia antes, porque a sua conta dos resíduos, a sua conta dos desvios é para os y. E os y você só tem um. Você só tem uma coluna para o y experimental, observado, só tem uma coluna para o y calculado. Não interessa que você podia ter 10 variáveis independentes aqui. Ó. Isso aqui não importa na discriminação. O que importa na discriminação de modelo é essa proximidade do calculado e observado. Foi agora? Entendi. Foi sim. Tá? O seu loop que vai calcular isso, o seu loop for que vai calcular isso, é o mesmo que você faria se tivesse um x só. Não tem que ter medo de modelo com mais de uma variável independente, não, gente. Eles vão acontecer muitas vezes. Eu já falei, quando eu falo lá no vídeo, olha, depende da temperatura e depende da pressão. Ou então depende da concentração e depende da temperatura. João Vitor sabe disso, né, João? Sei sim, professor. Pois é, nos nossos modelos lá do laboratório, a coisa depende da concentração e depende da temperatura da secagem. Depende da velocidade do gás e depende da temperatura da secagem. Então, são coisas que vocês têm que estar assim o tempo todo, interagindo o tempo todo, sem ter medo, entender o que estão fazendo. Tá? A dúvida que aconteceu com o Lucas foi confundir a variável independente, o x, com a variável dependente, só que todos os critérios, todos os critérios de discriminação de modelos são para a variável dependente, são para o y. Vocês vão sempre comparar o y calculado com o y observado. E y calculado e y observado você só tem um para cada modelo desse aí, né? Claro que a gente pode ter sistemas em que você tem mais de um y também, mas aí fica mais complicado. Aí só o Enzo mesmo para dar conta de um negócio desse. Tá? Eu tive um aluno, Giovanni, que ele fez uma modelagem lá de um reator batelada
tá? De processo microbiológico, então ele tinha várias variáveis dependentes também, não só, né, a temperatura, a concentração de substrato como condição variável independente, o tempo como variável independente, como ele tinha a concentração de células, a concentração do substrato, a concentração do produto como variáveis de resposta. Mas aí dava um problemão que era resolvido, inclusive, lá no ENSO, bonitinho. Tudo bem, gente? Mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Podemos fazer chamada? Essa é a antepenúltima aula. Nós vamos ter mais 2 aulas, né, das matérias que vão cair na prova. Depois nós vamos ter a aula bônus lá que é obrigatória, tá, gente? É presença contada também. A 10ª aula, que é, né, estimativa, ou que é regressão não linear, que é o uso lá do R e o uso do ENSO, ela faz parte do nosso calendário e ela vai ser contabilizada a presença nela. E depois 3 aulas com provas. Estamos chegando ao final, tá ok? Até agora não chegou nenhuma informação da universidade, até porque o SIGA está fora do ar, a respeito dessa maluquice que o Rio de Janeiro está fazendo aí de antecipar feriado, né? Isso aí é querer tapar o sol com a peneira. Posso fazer chamada? Hein, pessoal? Alguém pode me responder? Tá bom, então Ana Clara, respondam preferencialmente no microfone. Se não der para o microfone, volta no chat. Ana Clara. Ana? Presente. Tá. Ana Paula. Ana Paula faltou? Gente. Oi. Pois é, mas não respondeu na hora da chamada, eu não posso validar a presença, né? Fica pela regra do jogo. Beatriz. Presente. Daniel. Presente, professor. Denis. Presente, professor. Diego. Presente, professor. Presente. Tá ok. Fernanda. Bom, não respondeu, é falta. Ah, tá, uai. Esse povo que bota aí o quadradinho e vai fazer outra coisa, esquece até de responder na presença, não dá, né? Ana Paula respondeu no chat. Valeu, Ana, já tá aqui. Gabriel Drummond. Tô aqui, professor. Gabriel Pereira. Presente. Gabriele. Presente. Giovana. Presente, professor. Hugo. Presente. Isabela Souza. Presente, professor. Isabela Nunes. Presente, professor. João Vitor. Presente, professor. Juan. Presente. Juliana Siqueira. Presente. Julieta. Presente, professor. Larissa Peter. Presente. Larissa Honorato. Beleza, no chat. Letícia. Presente. Lucas. Já falou comigo, não precisa nem falar de novo. Tá presente. Lúcio. Presente. Marcelo Augusto. Marcelo. Ah, tá. Tá muito baixo. Marcos Mendonça. Marcos. Faltou. Natália Liz. Presente, professor. Patrick. Presente. Pedro Turra. Pedro. Faltou. Ah, não, tá presente. Ramon. Presente. Sandy Charles. Presente. Silvia Juliana. Presente. Tamara. Presente. Tainá Vilas. Tainá. Faltou. Tiago Pomo. Presente. Vanessa. Presente, professor. Vitor Hugo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Ok. Frequência, presença dada. Uma falta só. Não, 2. Concluímos então. Se ninguém tem mais dúvida, a gente pode encerrar a aula, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que façam os exercícios. Lembrem, tem outras provas, mas também tem minha matéria, tá? Porque daqui a pouco vão chegar as nossas provas de métodos todas lá no final. Estou encerrando a aula. Um grande abraço para vocês e obrigado pela presença. A Ana Paula falou no chat aí. Eu assinei, eu botei a presença para ela. Falei com ela. Tudo bem, Ana Paula, já vi aqui. Tá? Ok, então. Tchau para vocês. Estou encerrando a aula.